No dia 9 de junho inicia um dos trânsitos mais esperados desse ano, o trânsito de Júpiter no signo de Câncer, o ponto da sua exaltação. Esse é um dos momentos mais poderosos do ciclo de Júpiter, onde ele alcança um destaque, se eleva sobre os demais e realiza sua força plena. Nós vamos entender nesse vídeo como esse trânsito de Júpiter pode ser importante para o mundo, porque ele é muito poderoso para o Brasil durante esse ano. Vamos também pensar nas datas principais para se escolher ou evitar em início de empreendimentos, atividades e também no contexto mágico. E claro, não podemos deixar de fora a astrologia natal. Nós vamos ver aí quais são os signos mais impactados por esse trânsito de Júpiter no signo de Câncer. Fique aqui comigo até o final para você não perder nada. E se você estiver aqui pela primeira vez, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar de astrologia tradicional, eu te convido também para se tornar membro e estudar um pouquinho mais desse tema muito profundo. Júpiter no signo de Câncer está além da condição de ser um grande benéfico. Ele é a fortuna maior, aquele que pacifica, que reconcilia, que prospera, que protege o que andam sob a lei e recompensa os justos. Júpiter encontra aqui nesse trânsito o signo de Câncer, que é um signo com a umidade suficiente para fertilizá-lo ainda mais. Ele é associado basicamente ao vento fertilizador do norte. Mas quando encontra aqui o signo de Câncer, ele cria um potencial fertilizador, prosperador e abundante para todo o orbe. Um planeta exaltado está numa condição de destaque, ele brilha, ele engrandece, e mesmo que não esteja em um ponto onde ele tem o domínio, o domicílio, todo o seu brilho fica realmente visível, e por isso Júpiter também é bastante associado à nobreza, mas de alguma forma também à humildade. Mas esse ingresso não ocorre em um céu neutro. Enquanto Júpiter estiver ingressando no signo de Câncer, o Saturno já ingressou no signo de Áries. E durante esse período nós temos um conflito crítico entre um potencial restaurador e um potencial de crise, um potencial prosperador contra um potencial de pobreza, um potencial de brilho contra um potencial de humilhação. Devemos manter também atenção ao movimento do Sol, porque assim que Júpiter ingressa no signo de Câncer, o Sol o acompanha, o tornando invisível já no início desse ciclo, o que pode ser bastante prejudicial diante do quadro do grande maléfico contra o grande benéfico. Nós ficamos desprotegidos durante um período. E esse período vai exatamente do dia 18 ao dia 30 de junho, mas um pouquinho antes nós vamos ter um momento bastante delicado também de quadratura, um aspecto difícil entre Júpiter e Saturno. Logo mais nós vamos falar desses momentos exatos. Precisamos manter a nossa atenção durante essa segunda quinzena do mês de junho, porque realmente o potencial mais próspero, amigável, restaurador, reequilibrador fica invisível, e é um período em que algumas crises, alguns assuntos mais densos do mundo podem realmente acontecer. Temos uma janelinha com somente uma data que realmente é importante durante essa fase, que é o dia 24 de junho. Dia de São João, é exatamente o dia em que o Sol alcança o mesmo grau de Júpiter e o torna realmente um pouquinho benéfico, é uma condição casime, como dizemos na astrologia tradicional, e que beneficia Júpiter. Mas depois ele volta a se tornar combusto exatamente até o dia 30. O dia 30, em torno do dia 30, quando Júpiter se torna visível e alcança a sua ascensão heliacal, começa a ser visível no céu no final da madrugada, é o momento de destaque. Para os planetas Marte, Júpiter e Saturno, quando eles alcançam essa condição, é sempre um momento anual onde ocorrem alguns eventos do mundo mais marcantes. Manteremos os nossos olhos abertos. Para falarmos do mundo e do impacto de Júpiter no signo de Câncer, acho interessante a gente observar alguns acontecimentos do último ciclo. Não muitos, mas apenas para termos uma ideia do que pode se desenrolar. Júpiter é frequentemente associado a uma condição grande, de eventos grandes, mas quando está no signo de Câncer, ele tem uma relação com os transportes marinhos, aquele que conecta as grandes distâncias. É também associado, por ser um planeta aéreo, ao transporte aéreo. E esses assuntos, eles ficam em destaque no contexto mundial. No último trânsito de Júpiter no signo de Câncer, entre os anos de 2013 e 2014, tivemos alguns eventos de grande escala que têm relação direta com essa característica. Um deles foi o super tufão Aion, que aconteceu na Ásia e matou mais de 6.000 pessoas. Nesse momento, o grande benéfico não teve condições de proteger.
mas exatamente porque Júpiter no signo de Câncer tem uma condição de elevada umidade. E como ele não legisla no céu sozinho, os momentos de contraste podem significar esses eventos mais marcantes relacionados às águas. Outro evento marcante foi o desaparecimento do voo, o MH370, que, além de ser transporte aéreo relacionado a Júpiter, também desapareceu no mar. Esse é um dos grandes mistérios da humanidade. Há muitas teorias para o desaparecimento desse voo, mas até hoje nenhuma pista do que ocorreu. Mas esse trânsito de Júpiter, que inicia agora no dia 9 de junho de 2025 e se estende até o dia 20 de junho de 2026, ocorre exatamente em meio a grandes debates sobre as correntes marinhas. Algumas correntes que estão desaparecendo, interferindo bastante nas mudanças climáticas. Esse é um dos temas que pode ganhar força durante esse trânsito de Júpiter no signo de Câncer, mas devemos estar atentos nesse início de ciclo, porque vamos pegar exatamente temporada de tufões no hemisfério norte, e sem a proteção de Júpiter durante essa fase da ocultação pelo Sol, há possibilidades de eventos ali marcantes. Outro assunto que fica bastante presente no nível mundial com o trânsito de Júpiter no signo de Câncer é o relacionado ao tráfego marítimo e do tráfego aéreo. No tráfego marítimo relacionado aos canais e portos, grandes mares, já temos alguns temas que estão em debate desde antes já do ingresso de Júpiter no signo de Câncer, e eles podem se tornar bastante marcantes. Por exemplo, a exigência dos Estados Unidos sobre um trânsito não tarifado no Canal do Panamá e no Canal de Suez. Os Estados Unidos também já ocupou militarmente o Canal do Panamá agora no primeiro semestre de 2025, com a autorização do governo do Panamá, mas esse assunto está longe de ser resolvido ainda. Uma região que fica em destaque, embora não diretamente relacionada a Júpiter e nem a Câncer, é a questão da Groenlândia, mas ela está exatamente associada ao signo de Áries, exatamente na relação com a Dinamarca. Quando Saturno ingressa em Áries e Júpiter fica oculto pela combustão, ou mesmo um pouquinho antes, quando Júpiter chega à quadratura a Saturno, esse é um dos temas que pode voltar na pauta do assunto coletivo, mas de uma forma um pouco mais dura. Até o momento, nós temos tanto o governo da Dinamarca como a OTAN se posicionando contrária, mas de uma forma leve. Mas diante desse quadro astrológico que representa momento de tensão, quando temos ocultação de Júpiter, podemos ter essa retomada de assunto de uma forma um pouquinho mais crítica. Júpiter é relacionado aos ambientes da religiosidade. Os momentos críticos de Júpiter em Câncer podem também ter relação com os momentos de crise do mundo e guerras onde se envolve o contexto religioso, como na questão do jogo entre Palestina e Israel, e ainda da presença do grupo Hezbollah no Líbano. Então esses temas ficam também aí descobertos e com a propensão de agravamento durante essa fase da ocultação de Júpiter. Nós vamos ter um outro período de Júpiter também um pouco prejudicial, que é quando ele inicia o seu movimento retrógrado no mês de novembro, no dia 11 de novembro, e há a possibilidade de uma retomada também nesse sentido. E então vocês podem perceber que mesmo Júpiter sendo um grande benéfico e uma fortuna maior, ele não legisla sobre o céu sozinho, ele está em um constante jogo, e esse debate aqui com Saturno será realmente muito poderoso. E ainda no contexto mundial, um dos assuntos que nós já estamos percebendo com aumento de importância, porém de uma forma distorcida, são as questões relacionadas às políticas imigratórias em vários países. Enquanto Júpiter em Gêmeos, desde 2024, vem trazendo esses temas de uma forma um pouco distorcida, irreverente, parecendo alguma coisa bastante desconexa, quando ele ingressa no signo de Câncer, isso se torna alguma coisa um pouco mais comum. Há uma tendência da valorização dessa temática da nacionalidade, do nacionalismo, e por isso é muito provável que alguns países sigam essa tendência já proposta pelos Estados Unidos, como nós já estamos vendo acontecer. A Argentina seguiu, Portugal teve alteração, vimos também na Itália e muitos outros países. No entanto, isso ainda é citado na grande mídia
como algo irreverente, mas é bastante provável que com o ingresso de Júpiter no signo de Câncer, essas alterações em políticas migratórias seja algo bastante comum em muitos países. E para o Brasil, porque esse trânsito de Júpiter tem realmente muita importância. No contexto mundial, nós calculamos algumas cartas específicas todo ano para entender como pode ser o período para o país. Calculamos a carta do ingresso do Sol no signo de Áries, que ocorre no dia 20 de março. E para esse ano de 2025, ao calcular a carta para Brasília, capital do nosso país, o ascendente é o signo de Peixes, um signo de domínio de Júpiter. E por isso esse trânsito de Júpiter tem uma real importância para a condução do nosso país. Júpiter é tanto o regente da casa 1 como da casa 10, que representa equipes de governo, quem comanda o país. Por isso, esse movimento de Júpiter transitando junto com Saturno no comando do mundo, ficando oculto, se liberando dessa condição também, tem marcas importantes sobre eventos e momentos para o nosso país. Principalmente quando ele transita em um signo da exaltação, ele tende a cumprir a lei. Então é esperado que ele cumpra a lei. Ele tem uma característica pacificadora, restauradora e equilibradora, mas nunca fugindo da lei. Então o que a gente pode esperar diante dos principais temas envolvendo o campo político, por exemplo, o campo jurídico, é que a lei se cumpra, tendo algumas possibilidades de pacificação. Outra questão importante para o nosso país é a realização do evento das Nações Unidas sobre Clima, a COP30, que vai ser realizada em novembro, na cidade de Belém. Esse é um dos momentos que pode colocar o país em destaque, mas ele também pode ocorrer em meio a algumas dificuldades na realização do evento. Ao mesmo tempo em que Júpiter, nessa condição de exaltação, tem uma relação com o processo da abundância e totalmente vinculado aos grandes debates sobre financiamento de projetos ambientais, esse é um dos principais temas a ser discutido durante esse evento, e grandes quantias de dinheiro serão negociadas durante esse período, mas ainda assim ele vai trazer um pouco do tema relacionado às águas no que diz respeito ao saneamento. Um ponto importante também é que quando Júpiter transita no signo de Câncer, ele movimenta um pouco a questão da ancestralidade. E como esse evento ocorre em Belém, é bem provável que as lideranças de movimentos mais relacionados aos povos originários seja também bastante destaque. Então, ao mesmo tempo que o Júpiter em Câncer pode ser benéfico para o nosso país, ele também tem alguns momentos ali que podem significar alguns deslizes e posições equivocadas, não só de líderes comandantes, mas das figuras em destaques, não só também durante esse evento especificamente, mas durante essa fase toda do prejuízo de Júpiter. E um outro tema do nosso país que realmente vai ganhar um destaque, mas no início do ciclo não muito bom, é esse relacionado à gripe aviária. Júpiter é associado por muitos astrólogos no âmbito das aves às galinhas, e por isso esse trânsito de Júpiter em Câncer para o início do ciclo, enquanto Saturno está mais visível e Júpiter invisível pela combustão, pode ser realmente um momento muito crítico. A melhoria no quadro só ocorre depois do dia 30 de junho, quando ele deixa a fase da combustão, e melhora definitivamente a partir do mês de setembro, quando o grande maléfico retorna para Peixes e agirá no comando de Júpiter. É Júpiter quem dará as cartas para Saturno agir. Outro tema que também está na pauta é o tema da anistia, em questão dos acontecimentos relacionados aos eventos do dia 8 de janeiro. Esse início do trânsito de Júpiter, ele é um pouco avesso a essa questão da pacificação em função do Saturno estar mais visível no céu. Há uma janela de oportunidade para negociações, mas como Júpiter no ponto da exaltação, ele tende bastante a cumprir a lei de acordo com ela é, de uma forma equilibrada, mas não severa, mesmo que haja algum caminho para se encontrar anistia, eu não acredito que seja para todos. Pode ser alguma parte, que seja anistiado dentro desse movimento. E na astrologia natal, para que esse trânsito realmente tem importância? Os atores principais desse momento são aqueles que têm o ascendente no signo de Sagitário ou no signo de Peixes, que são signos tradicionalmente de domínio de Júpiter. Esses se beneficiarão bastante, especialmente Peixes, em que terá Júpiter no quinto signo, na quinta casa, a casa da boa fortuna. Pode ser um período de bastante sorte, de muita proteção, de fertilidade. Então, para quem quer ter filhos, pode ser um bom momento.
mas é um período de uma sorte interessante também, até para apostas e coisas nesse sentido. Mas é claro que a gente precisa observar todas as condições da carta. Para quem tem um ascendente Sagitário, Júpiter em Câncer estará na 8ª casa. Apesar de não ser uma casa de muita produtividade, no sentido de prosperidade, esse trânsito garante que a justiça, seja ela no nível espiritual ou no nível mundano, ajude a resolver aí problemas realmente marcantes, realmente importantes. Ou mesmo que você não tenha nenhum problema, pelo menos o Júpiter te protege. Júpiter em Câncer não causa o mal, ele protege, mesmo nos momentos mais delicados, no qual ele representa mais uma vulnerabilidade do que um quadro de prejuízo. É que o período em que ele está prejudicado, Saturno está um pouco mais visível no céu. Se você tem o ascendente no signo de Câncer, em algum período desse ciclo, chegará à conjunção exata com seu ascendente e pode realmente ser muito benéfico para você de alguma forma. Agora, tenha atenção com a alimentação. A primeira casa é sempre a casa que representa o corpo e Júpiter transitando em Câncer tende a inflar um pouquinho. Ele também representa o fígado e os pulmões. E se você tem problemas alérgicos, problemas respiratórios, nos momentos em que Júpiter em Câncer tiver em aspecto difícil, ele pode ser uma representação um pouquinho mais adversa. Mas ele é muito interessante para os estudos, para quem busca uma certificação, um diploma e também para quem tem planos de viajar. Júpiter em Câncer na primeira casa expande bastante o olhar em relação ao mundo e garante bastante otimismo, equilíbrio e proteção para quem tem um ascendente em Câncer. Mas se você tem um ascendente no signo de Escorpião, Júpiter estará transitando na sua 9ª casa. É um momento muito interessante também para viagens, mas muito interessante para os estudos e para a espiritualidade. Um mergulho profundo nos assuntos da espiritualidade também pode ser interessante. Se você estiver buscando por um caminho espiritualista, é bem provável que encontre, ou se estiver buscando uma melhoria, uma mudança no quadro do conhecimento mais elevado, também vai encontrar. Outros ascendentes que se beneficiam desse trânsito são o signo de Virgem também e o signo de Touro, que estão em pontos de 60 graus ao signo de Câncer, mesmo que de uma forma um pouco mais leve. Pode-se ter aí alguns momentos em algum assunto relacionado à prosperidade. Mas para quem tem um ascendente que forma 90 graus com o signo de Câncer ou 180, no caso 90 graus Áries e Libra e 180 Capricórnio, já pega Júpiter em ângulo mais difícil. E mesmo que o Júpiter no signo de Câncer não tenha uma representação caótica, para aproveitar a oportunidade de pacificação, equilíbrio, benefícios e prosperidade, é um pouquinho mais trabalhoso. Ainda assim é possível alcançar. E para os outros signos que eu não citei, será que é um trânsito bom? Olha, não tem uma relação direta com um aspecto maior, como o signo de Leão, o signo de Aquário, o signo de Sagitário. São signos que não têm uma relação direta com o signo de Câncer. Eles vão perceber um pouco menos desse trânsito. Mas o que acontece é que a nossa carta ela é composta de muitos elementos. Então observe se você tem planetas nesses principais signos. O signo de Peixe, o signo de Escorpião e o signo de Câncer. Porque esses signos formam um trígono da água, uma triplicidade da água. E quando o Júpiter transita no signo de Câncer, ele forma trígonos, né? Com esse ponto no signo de Peixes e com o signo de Escorpião também. Então você pode se beneficiar. É nessas áreas do mapa onde você tem planetas nesse ponto que pode haver aí um pouquinho mais o sentido de prosperidade ou superação de adversidades. E é dessa forma que a gente observa a astrologia natal em um vídeo do YouTube. São muitos elementos, múltiplos, milhares possibilidades de constituição de uma carta e é impossível contemplar todos em um único vídeo. Mas saiba, principalmente para você que tem um ascendente em Peixe, Sagitário ou em Câncer, que é um benefício um pouquinho mais visível durante esse período, porque Júpiter é o comandante do seu momento durante esse trânsito. Agora me diz aqui nos comentários se você deseja que eu faça um vídeo especialmente sobre o trânsito de Júpiter em Câncer para cada um dos ascendentes, considerando as possibilidades de aspectos, regências de Júpiter sobre as casas. Se você tem interesse em mesclar o trânsito de Júpiter com o trânsito de Saturno, na seção de membros eu fiz um vídeo sobre esse tema abordando os dois em conjunto para cada um dos ascendentes. Eu te convido então para se tornar um membro do canal e aproveitar essas informações.
Vamos falar de algumas datas que são importantes, tanto no sentido das previsões como no sentido eletivo. Júpiter ingressa no signo de Câncer no dia 9 de junho, mas ele já ingressa no signo de Câncer se aproximando da quadratura Saturno. Ele vem percorrendo essa quadratura desde quando transitou no signo de Gêmeos e o Saturno no signo de Peixes, mas chega exatamente ao ângulo de 90 graus no dia 15 de junho. Esse início do trânsito de Júpiter no signo de Câncer não é realmente assim muito próspero e muito fácil. Esse embate entre o prosperador e o limitador, o planeta que representa a pobreza, fica muito evidente. Questões relacionadas ao campo da prosperidade, da abundância podem ser bastante difíceis, como também os relacionados à questão da pacificação. Como em nosso país nós estamos em um momento relacionado a esses julgamentos relacionados ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, esse pode ser aí realmente um período bastante crítico. Logo depois que o Júpiter se afasta dessa quadratura a Saturno, ele entra na fase da combustão no dia 18, ele já começa a ficar invisível no céu e vai se estender esse período até o dia 30 de junho. Nós vamos ter então desde o dia 30 de junho até o dia 1 de setembro uma característica mediana onde Júpiter debate bastante com Saturno e a prosperidade, a pacificação, a indulgência, o perdão de alguma forma não ficam muito evidentes. É uma fase ainda em que Júpiter não reina sozinho. O melhor período de Júpiter transitando no signo de Câncer ocorre nessa faixa entre 1 de setembro e até o período em que ele inicia o movimento retrógrado no dia 11 de novembro, porque é exatamente no dia 1 de setembro que Saturno, no movimento retrógrado, deixa o signo de Áries e volta para Peixes, e ele vai fluir no comando de Júpiter. Esse curto período, então, do dia 1 de setembro até o dia 11 de novembro, é uma janela em que algumas coisas mais benéficas, abundantes, prósperas, realmente grandiosas, podem acontecer no contexto do mundo. Assuntos relacionados à pacificação, diminuição de conflito, podem acontecer exatamente durante esse período. Antes é um pouco mais difícil de se negociar, pode até se alcançar algum estado de pacificação, mas com sujeição a retornos. Nessa fase do dia 1 de setembro ao dia 11 de novembro, que é o período melhor de Júpiter transitando no signo de Câncer, quando o potencial dessa exaltação vai comandar Saturno, o grande maléfico, o forçando a exercer o bem. Para a astrologia eletiva, que é o ramo da astrologia onde escolhemos melhores momentos para início de atividades, temos alguns momentos importantes em relação ao trânsito de Júpiter no signo de Câncer. O primeiro momento que você deve evitar é o início do trânsito de Júpiter no signo de Câncer. Todo o mês de junho não é exatamente bom, porque no dia 15, logo após ele ter ingressado no signo de Câncer, ele vai chegar à quadratura perfeita com Saturno. Mas logo em seguida, no dia 18, 3 dias depois, ele entra na faixa da combustão até o final do mês, só tendo uma janelinha no dia 24. Então, se no dia 24 você quiser aproveitar o momento, já que é o dia de São João, quiser aproveitar o momento para realizar algum evento importante, tende a ser interessante, é uma influência realmente muito benéfica. Mas fora essa data, até o dia 30 de junho é realmente um período para se evitar. O dia 22 de junho tem um movimento interessante, mas como vai acontecer bem nessa fase da combustão, nós não vamos conseguir aproveitar tanto, que é um aspecto leve entre Marte e Júpiter. Mas ele vai ocorrer no momento de combustão e nós não vamos conseguir perceber tanto esse potencial benéfico. Ainda assim, no sentido previsional, quando Marte se encontra com Júpiter, mesmo num estado benéfico, ele tende a lançar os esforços para alcançar alguma coisa. É um pouquinho mais preocupante se algum país estiver se lançando em direção a algum outro para um alcance de algum objetivo particular. Muitas vezes lançar exército, lançar uma ofensiva, e pode ser uma ofensiva militar, como uma ofensiva, né? A iniciativa de alguma ofensiva mais direta, né? E pode ocorrer de uma forma um pouquinho desagregada em função desse fator da combustão de Júpiter. Então, isso ocorre exatamente no dia 22 de junho.
O dia 12 de agosto é um momento realmente muito auspicioso, onde os dois benéficos se encontram. Eles vão se encontrar no signo de Câncer, que é um signo realmente auspicioso tanto para Júpiter como para Vênus. É um momento de alta prosperidade, pode ser muito interessante para as questões de indulgência, de perdão, de pacificação, mas também no âmbito romântico e principalmente no tema relacionado ao campo monetário, ao campo financeiro. Nas condições do mundo, pode ser um momento de boas notícias relacionadas à economia e um grande momento também para o campo artístico, que se beneficia bastante dessa influência altamente poderosa. Essa é uma característica muito benéfica também para os assuntos relacionados ao campo místico, ao campo da magia, por exemplo. Um momento muito auspicioso aí para a escolha, dia 12 de agosto. O dia 4 de setembro é um outro momento para se evitar. Marte chega agora a uma quadratura a Júpiter, e embora esse seja um período em que Júpiter esteja vencendo o grande maléfico, que já terá retornado para Peixes, esse é um momento importante porque, como eu disse para vocês, as relações de Marte com Júpiter têm relação com iniciativas de combate a alguma coisa, e no nível do mundo, para conflitos não é exatamente bom, porque essa relação ela indica um deslocar, um atingir algum ponto específico. No dia 11 de novembro, Júpiter vira a direção para o movimento retrógrado. Já alguns dias anteriores, algumas semanas anteriores, já é preciso manter atenção, porque ele vai gradualmente diminuindo a velocidade, entrando num estado de prejuízo. O dia 11 é o momento da virada da direção, ele fica com 0 de velocidade. Evite essa data para início de atividades. Ela tem um potencial pouco próspero, mesmo que Júpiter esteja no signo de Câncer. E no dia 26 de novembro, nós temos um outro momento auspicioso, que é quando Vênus se encontra numa relação boa com Júpiter, mas agora é uma relação de trígono. E nesse momento, nós temos uma facilidade novamente para atividades relacionadas ao campo do amor, ao campo da prosperidade e o âmbito financeiro. É também uma característica alta para a pacificação e reconciliação e para o campo mágico também. Durante o início de 2026, temos uma sequência de dias que merecem atenção, do dia 9 ao dia 11. 3 dias seguidos de sequência de oposições. Primeiro de Marte, depois de Vênus, depois de Mercúrio. Evite essas 3 datas para início de atividades. Mas se você tiver um software de astrologia ou acesso a um site, o astro-seek ou astro.com, escolha o momento para iniciar as suas atividades enquanto Júpiter estiver no signo de Câncer, nessa janelinha do dia 11 de setembro ao 11 de novembro, antes dele virar a direção, e exatamente no qual o ascendente seja Câncer. Coloque Júpiter junto do ascendente, porque nesse potencial de exaltação ele protege. Mas prefiro os momentos em que ele estiver em bons aspectos com a Lua, com qualquer planeta. Evite os momentos em que ele esteja recebendo ali uma quadratura. Aqui é necessário você ter um pouco de conhecimento mais técnico da astrologia, mas pode ser realmente muito próspero. E aproveite todas essas informações para coordenar e aproveitar melhor essas possibilidades de Júpiter, porque é um momento realmente muito próspero. Quando Júpiter ingressa no signo de Câncer, o céu realmente se abre em possibilidades de pacificação e abundância. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário. Se não tiver nada para falar, deixa só um oizinho, um joinha ali para mim, que já ajuda bastante a divulgar o canal. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Até mais!